Então, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade, então, às aulas de ecologia, né? Com o professor Daniel, com a professora Tayane, com a professora Domi. Viram os conceitos, viram algumas coisas da parte inicial da ecologia. Hoje a gente vai começar a trabalhar com uma ecologia mais aplicada. São aqueles assuntos relacionados à ecologia que estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então, para a felicidade do Tiago, não vai ter palavra chata, assim, difícil, aquelas coisas que ele não gosta de decorar, que dá dor de cabeça, né? Então, vamos lá. Bom, vocês vão ter uma visão, então, agora, com a ecologia, uma visão macro. A gente começou a estudar, lá no início, a gente começou a falar das moléculas, né, das organelas, então, começou lá do micro, e agora a gente tem uma visão macro da nossa biosfera, né, de tudo que está relacionado ao nosso ambiente. Então, é legal da gente perceber que são os átomos, né, a vida é basicamente hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono, que vão dar origem às moléculas, e as moléculas em conjunto vão formar as organelas vão formar as nossas células, e assim por diante, os tecidos, os órgãos, os sistemas que vão dar origem ao organismo, e o conjunto desses organismos vai formar uma população, como vocês viram nas aulas passadas. Essas populações, esse conjunto de populações, vai formar as comunidades. Essas comunidades formam o ecossistema que está na biosfera, que é a vida em todo o nosso planeta. E a gente vai se limitar ao nosso planeta, mas se a gente continua falando, né, você sabe que a coisa vai longe. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos, é a sucessão ecológica. Com certeza vocês já ouviram falar em sucessão ecológica, e é um assunto que seguido a gente lê ou está nos noticiários, né? Então, o que é a sucessão ecológica? A sucessão é uma sequência de transformações no ambiente, nas comunidades do ambiente, até tornar essa comunidade mais estável. Como que acontece isso? Bom, eu vou tentar explicar de uma forma prática. Eu quero que vocês imaginem uma ilha rochosa, deserta, não tem nada, só tem pedra. É só uma ilhazinha rochosa, tá? Então não tem vida ali. Como que começa a surgir a vida nessa ilha? Bom, primeiro ali vão se instalar organismos que a gente chama de pioneiros. Os pioneiros são os primeiros a colonizar um determinado ambiente, tá? Esses organismos, eles são os líquens, principalmente. Por quê? Porque vocês lembram que é a associação, né, lá do fungo com a alga, e eles conseguem fazer a quimiossíntese, fotossíntese, e absorver os nutrientes mínimos que tem naquele ambiente. Então, eles conseguem se alimentar com o básico, assim, num ambiente que é pouco favorável ao desenvolvimento de outras formas de vida mais complexas. Então, eles vão estar presentes nessa fase bem inicial. Bom, o processo de sucessão, ele é um processo que demora um longo período de tempo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, após esses organismos pioneiros estarem instalados, eles vão preparando, vão transformando aquele ambiente, eles vão criando condições ambientais através da formação de um novo microclima, do depósito de nutrientes, porque esses líquens eles vão morrendo, né, e vai formando uma biomassa ali.
E a partir daí vão surgindo, vai ter substrato nutriente para que outras formas de vida pouco mais complexas surjam, como, por exemplo, as briófitas. Depois, o conjunto dos líquens, briófitas, que vai acontecendo a mesma coisa, vai colocando mais biomassa nessa, o que antes era só rocha, agora ela já tem uma camada de vida ali, né? Uma camada de... Com isso vai trazendo outros micro-organismos para decompositores, né? Então, muito lentamente vai criando vida naquele ambiente que antes era só rocha. Depois vão surgindo as pequenas ervas, essas pequenas ervas também vão se decompor, com isso vai vir mais outros tipos de insetos, outros animaizinhos, né? Pequenos bactérias, outros fungos, e com isso vai criando condições, vai tendo nutrientes para que outras ervas maiores, arbustos, vão chegando nesse ambiente. Vai aumentando, vocês podem ver aqui a imagem, a camada de solo, né, que tem em cima dessas rochas, ela vai aumentando. Isso porque vai acumulando, né, matéria orgânica dos organismos que estão em decomposição, tá? E aí essa camada vai aumentando. Conforme a camada vai aumentando, as plantas também vão aumentando. Por quê? Porque aí vai ter condições de ter nutriente, vai ter água acumulada para consiga uma árvore de grande porte se manter viva naquele local. Porque qual sentido teria de tentar colocar uma árvore se a gente fosse, vou restaurar ou vou colonizar aqui essa ilha, né? E chegar e plantar uma árvore aqui. Obviamente, isso não daria certo. Então, o processo de sucessão ecológica, ele é muito lento, demora muito tempo até se tornar essa comunidade que a gente chama de clímax. E como que a gente sabe que ela chegou no clímax? Bom, como eu estava falando para vocês, as plantas, essa sucessão ecológica, ela vai dando lugar. O que num determinado período de tempo era só líquens, começou a dividir o espaço com as briófitas. O que era só líquens e briófitas começou a dividir espaço com ervas. Então, estavam sempre surgindo espécies novas, sempre mudando aquele ambiente. Então, esse ambiente, ele ainda está no processo de sucessão. Ele está sofrendo transformações. Ao longo do período, sei lá, imaginem, o período é mais longo, mas vamos imaginar assim, 70 anos. 70 anos daqui até aqui. Aí, 10 anos, 15 anos, vocês... No ano 0, vocês olham, tá assim. No ano 15, vocês olham, tá assim. No ano 30, vocês olham, tá assim, entendeu? Quando chega no clímax, a gente sabe que está no clímax, por quê? Porque quando morre um indivíduo, um espécime, ele vai ser substituído por outro espécime da mesma espécie. Então, aquela comunidade, ela já não muda mais. Ela se mantém mais ou menos estável. É óbvio que isso não é assim, não muda nada, 100% estável. Isso não existe na natureza. Mas ela mantém uma certa estabilidade. Entenderam? Então, ela chegou no clímax. Bom, existem 2 tipos de sucessão, tá? Uma a gente vai chamar de a sucessão primária e a sucessão secundária. Aquilo que eu expliquei para vocês ali, de uma ilha rochosa onde não existia vida, é um processo de sucessão primária. Então, o que é a sucessão primária? É essa sucessão que acontece num lugar onde não existia vida antes. Não havia nada, tinha só rocha. Então, essa sucessão que acontece, começa a formação da vida, é uma sucessão primária, tá? Então, a sucessão primária ocorre em áreas nunca habitadas e onde tem condições pouco favoráveis ao desenvolvimento da vida
no momento inicial, né? No início da sucessão. E a secundária? O que é a sucessão secundária? A sucessão secundária é quando acontece alguma ação antrópica que acaba, não necessariamente uma ação antrópica, mas na maioria das vezes sim, mas pode ser um incêndio florestal. Mas uma queimada, as pessoas tiraram a vegetação, derrubaram uma floresta e depois de um tempo abandonaram. Aqui vai ocorrer uma sucessão ali, porque a vegetação vai começar a vir de novo. Só que o que acontece? Essa regeneração, após uma perturbação, ela não vai formar uma comunidade igual a que tinha antes. Dificilmente, nunca, não vai formar. Porque o que acontece? Quando ocorre essa queimada, vamos supor que houve uma queimada, existem espécies que a gente fala que tem sementes recalcitrantes, que eu quero que vocês imaginem assim, as sementes ficam ali no solo e não morrem, elas ficam esperando, formam um banco de sementes, mas não são todas as espécies que acontece isso. Então, essas espécies que têm sementes recalcitrantes, elas vão germinar, vão voltar, mas existem outras que não têm esse tipo de semente, então elas não vão voltar para ali, então essas outras vão tomar conta, sem contar que quando acontece uma queimada, abre espaço para que entre espécies exóticas, principalmente as invasoras, que a gente vai conversar ao longo da aula. Então, dificilmente, quando ocorre a sucessão secundária, vai se formar a mesma vegetação, o mesmo ecossistema que tinha quando ocorreu a sucessão primária. Além disso, há lugares em que essa sucessão ela pode falhar, não acontecer. Por exemplo, é o que acontece na floresta amazônica. Vocês sabiam que o solo na floresta amazônica ele é bastante arenoso? Então, ele é um solo pobre. O que é a riqueza desse solo? O que mantém toda essa vida, toda essa exuberância que existe na floresta amazônica? É a própria floresta. Ao longo de muitos anos, a floresta teve todo esse processo, essa sucessão, né? Como eu falei para vocês. E ela, ao longo desses muitos e muitos anos, ela conseguiu formar uma camada com humus, uma camada de nutrientes que tem origem na própria floresta. As folhas, os frutos, os animais que morrem. Isso tudo formou uma camada muito rica em humus. Então, aí é que está a vida da floresta. O problema é, no momento em que se desmata, se tira essas árvores, se tiram os animais, se tiram os primeiros anos, o solo ainda vai ter aqueles nutrientes, entendeu? Vai ter aquelas folhas, vai ter aquele humus todo que formou ao longo dos anos. Só que como o solo é arenoso e chove com frequência na região amazônica, esse solo, essa riqueza que tem em cima, acaba sendo lavado e eliminado, ele acaba escorrendo, indo embora toda essa riqueza, deixando apenas o solo arenoso. Então, quando desmatam a Amazônia para criar gado, para plantar, é por um período curto de tempo, porque em seguida o solo já não tem mais essa riqueza de nutrientes e acaba ficando parado ali e sem regeneração e acaba sendo perdido, porque não dá nem para plantar e a floresta foi embora, entendeu? Então, a importância é muito melhor deixar a floresta amazônica onde ela está, do jeito que ela está, do que retirar para
fazer pastagens e plantar, né? Fazer lavoura. Por quê? Porque ocorre essa lixiviação, que é essa lavada, né, dos nutrientes do solo. Estudos apontam que na Amazônia, apenas 14% de toda a Amazônia ela pode ser considerada fértil para a agricultura, né? Então, é muito pouco. Um processo que acontece, inclusive, eu peguei agora para umas questões que caíram no Enem, e que a gente precisa saber é o processo de desertificação. O que é o processo, então, de desertificação? Esse processo é um fenômeno de empobrecimento e diminuição da umidade do solo. E acontece em que tipo de solo? Em solos arenosos, em regiões áridas, tá? E esse problema, ele é intensificado pela nossa ação, pela ação antrópica, tá? Então, quando se retira aquela vegetação que protege o solo, né, da perda dessa umidade, da perda dos nutrientes, o solo não tem mais capacidade de regenerar, de voltar à vida ali naquele solo. E ocorre o processo de desertificação. A gente tem como exemplo que está acontecendo no mundo, a gente pode pegar o exemplo do Saara. O deserto do Saara, né, então, no norte aqui da África, ele vem aumentando significativamente. Por quê? Porque ao redor, essas margens do deserto, elas têm vales muito férteis. E, ao longo dos anos, essa região foi muito explorada para a agricultura, né? Então, essa retirada da vegetação nativa, retirada, acabou deixando esse solo, como eu falei para vocês, ele não tem a capacidade de regenerar, porque é um solo seco, um solo arenoso. Então, o deserto está cada vez se expandindo mais. Já é uma tendência natural dessa área, só que ele é agravado pela ação antrópica. E no Brasil, onde está acontecendo isso, é na região da Caatinga, no Nordeste. E aqui tem uma questão que caiu no vestibular de 2017, que trata desse assunto, né? Eu vou deixar, eu coloquei aqui no meio para vocês depois olharem e fazerem, responderem, tá bem facilzinho, agora que a gente já entendeu esse assunto, e eu vou passar para a próxima, porque se a gente fizer esses exercícios aqui, a gente não vai conseguir falar de todos os assuntos, mas eu quero que vocês façam depois o exercício, leiam com atenção, porque é justamente sobre isso que a gente estava falando, né? O processo de desertificação. Outro assunto que eu olhei as provas dos últimos anos do Enem e caiu em todas as provas, a Amazônia. Assuntos de geografia, de alguma forma, eles vão cobrar alguma coisa relacionada à Amazônia. Então, como dica, eu diria para vocês lerem materiais que falam sobre a Amazônia, verem algum documentário que fala sobre a Amazônia, porque muito provável que vá cair alguma coisa, porque das provas que eu olhei, 2016 caiu, 17 caiu, 18 caiu, 19 caiu, e 2020 até 2019 caiu. E aí vocês acham, então, que a Amazônia é o pulmão do mundo? O que vocês acham? Respondam aqui para mim. Vocês acham que é ou não é? Ninguém sabe? Vocês estão aí? Não. Por que, Thiago, tu acha que não é?
Tá, não vou esperar tu responder, porque eu sei que tu sabe, mas vai demorar, né? Para escrever. Então, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Você sabe, então, da onde vem a maior parte... Por que ela não é? Você sabe por que não é? Porque a Amazônia, ela chegou no que a gente estava falando, que é o clímax. E eu não sei se eu acho que eu esqueci de falar para vocês, mas uma comunidade, quando ela atinge o clímax, ela atingiu uma estabilidade que ela acaba consumindo praticamente tudo que é produzido. Porque quando ela está no início da sucessão, as plantas, que são as produtoras primárias, que vocês viram lá com a professora Domi, elas estão produzindo, né? Só que aquilo sobra nutrientes e sobra oxigênio, porque não tem tanto consumidor. Agora, quando uma floresta atinge o seu clímax, a taxa de consumo é igual à taxa de produção primária, praticamente estável. Então, quanto maior o complexo, quanto mais complexo, quanto maior a complexidade do ecossistema, menor é a produção primária. Menos sobra, né, da produção primária, a produção primária líquida, que a gente chama. Então, o maior produtor de oxigênio, então, são as algas, né? Aí eu coloquei até uma chargezinha que eu achei dela no psicólogo aqui, falando que depois de tanta fotossíntese, depois de tanta produtividade, quem leva todo o ônus é a Amazônia, né? E, bom, então, por que a manutenção da floresta amazônica é essencial? Por que ela é tão importante, né? Se ela consome praticamente todo o oxigênio que produz. Se são as algas marinhas que são o pulmão do mundo. A Amazônia ela é importante, então, além de toda a biodiversidade que tem lá, de todas as espécies que tem só na Amazônia, de toda a riqueza que a gente não tem nem ideia ainda de tudo que tem, né? De espécies que a gente nem sonha ainda conhecer, que existem na Amazônia. Além de tudo isso, ela é a única floresta ainda conservada, né, com tamanho e diversidade, biodiversidade. E as árvores que estão lá, elas mantêm preso carbono, né? Então, os átomos de carbono que estão presos nas árvores, no momento em que essas árvores são cortadas, esse carbono ele é liberado de volta para a atmosfera. Então, essa é uma das coisas que não pode acontecer. No momento que tu corta a árvore e a árvore decompõe, esse carbono volta todo para a atmosfera. E a gente sabe do problema que a gente tem com excesso de carbono na atmosfera. Isso também a gente vai ver na próxima aula, a gente vai discutir mais detalhadamente sobre esse assunto. Além disso, a Amazônia ela produz a própria chuva e ela influencia o regime de chuvas nas regiões sudeste e na região sul. Então, a região sudeste, a região sul, elas são consideradas o celeiro do mundo, né? Que tem uma excelente produção agrícola. Isso acontece graças à Amazônia. E aqui eu tinha colocado, não esqueci de falar. Então, o gás carbônico que está na atmosfera, né? Quando as plantas fazem a fotossíntese, acabam absorvendo, quando elas respiram, acabam absorvendo esse gás carbônico, elas assimilam, ficam com esse carbono, incorporam esse carbono para o seu crescimento e desenvolvimento, né? E acabam liberando o oxigênio para o ar. Mas, então, continuando falando das chuvas, né? Como que ocorre isso? Uma árvore com 10 metros de diâmetro, ela tem a capacidade de liberar para a atmosfera aproximadamente 300 litros de água por dia.
uma árvore, 300 litros de água por dia, tá? E como que ocorre isso? Bom, uma árvore ela pode ser considerada uma máquina de irrigar a atmosfera, né? Como fala aqui, porque ela absorve a água também que está no solo, nas camadas mais profundas do solo, ela acaba absorvendo essa água e ela, quando está fazendo a respiração e ela transpira, ela acaba abrindo os estômatos que ela tem nas folhas, né? Essas estruturinhas que são uns buraquinhos que ela utiliza para respiração e para transpiração, e através da transpiração ela acaba liberando esse vapor de água para a atmosfera. E isso forma o que a gente chama de rios aéreos. E esses rios aéreos, eles são responsáveis por trazer a chuva, então, para a região sudeste e sul. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, ó, com a floresta, tem água na cidade. Sem a floresta, a água acaba. Essa questão dos rios voadores, gente, vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber como que acontece isso. Então, assim, ó, vamos pensar, o Equador é uma zona de baixa pressão. Nos trópicos, é uma zona de alta pressão. O que acontece? Vocês já devem ter visto ou vão ver ainda em geografia, os ventos alísios, eles sopram em direção dos trópicos em direção à linha do Equador. Esses ventos são constantes, tá sempre soprando nessa direção. Então, existe sempre esse vento da zona tropical, dos trópicos, para o Equador. A linha do Equador passa por aqui. Então, o que acontece? Esses ventos, eles fazem, acabam levando toda a umidade que evapora do Atlântico, ele evapora e os ventos acabam levando para a floresta amazônica. Aí o que acontece? Chove na Amazônia. Chove na Amazônia. Só que, como eu falei para vocês, as árvores transpiram muito e como chove muito na Amazônia, elas liberam todo esse vapor novamente e se forma nuvens muito carregadas. Essas nuvens são sopradas na mesma direção. Só que o que acontece aqui? Tem a Cordilheira dos Andes. Então, essas nuvens, elas são trancadas pela cordilheira, elas não passam para lá, elas batem na cordilheira e voltam. E elas voltam para onde? Para o sudeste e para o sul. Então, toda essa umidade que evapora da floresta amazônica acaba desaguando no sul e no sudeste, fazendo com que essa região seja excelente para a produção agrícola. Então, por isso que nessa região é considerado o celeiro do mundo. E por que se derrubar a floresta amazônica, os maiores prejudicados serão esses lugares, o sudeste e o sul, porque vai acabar a água, entendeu? Sem a floresta, da onde vai evaporar essa água que vem para cá? Ou vai acontecer dos ventos virem com a água do oceano e essa água vir e lavar essa região. Também é uma das possibilidades que pode acontecer. Então, aqui eu coloquei uma imagem, vocês podem ver o vapor da água, né, na floresta. Tem várias fotos na internet que vocês podem olhar como evapora a água, né, na floresta. Entenderam direitinho essa parte? Eu preciso que vocês entendam isso, porque isso daí é um dos assuntos que, nossa, eles pedem muito. Agora a gente vai ver umas questões. Olha aqui. Essa questão... deixa eu tomar. Essa questão que caiu no Enem do ano passado. Como eu falei para vocês, ó, a linha do Equador. O que acontece nessa linha aqui, ó?
nessa região tropical. Vocês podem observar que onde passa a linha tem deserto. Aqui tem o deserto. Aqui tem o deserto. E aqui seria um deserto. E só não é um deserto por quê? Porque tem a floresta, porque essa água bate na Cordilheira dos Andes e deságua nessa região. Entenderam? Então, a pergunta é a seguinte: no hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Então, eu vou fazer uma enquete aqui para vocês responderem. Espera aí. E aí, pessoal, estão conseguindo? O que vocês acham? Posso falar? Posso publicar aqui? Vamos ver o que deu? Ó, só 2 pessoas responderam. E sim, os 2 responderam certo. É isso mesmo, vocês entenderam direitinho. Parabéns, que bonitinhos. É isso mesmo. Então, a influência da umidade das áreas florestais, né? Então, é devido a essa razão que nessa região não tem um deserto, porque se seguir a tendência que tem, né, nesse trópico, seria aqui teria um deserto também. Muito bem, vamos seguir. Outra questão aqui, essa daqui ficou muito pequeno e depois vocês fazem, mas eu só quero que vocês vejam novamente como é importante essa questão de vocês saberem se caiu no ano de 2018. Ó, 2019 caiu, 2018 caiu. Então, saber essa questão dos rios voadores, né? Saber que a umidade no sul e no sudeste, as chuvas têm origem na floresta amazônica, é fundamental. Essa questão aqui também está relacionada a isso, mas eu vou deixar para vocês fazerem depois vocês olhem a aula lá no YouTube e façam esse exercício. Aqui, outra questão relacionada à floresta amazônica. Essa não está relacionada aos rios voadores, mas está relacionado à floresta amazônica. Também já coloquei aqui no meio e deixei para vocês vou deixar para vocês fazerem depois. Ela é uma questão que envolve biologia, história, geografia e um pouco de sociologia e tudo, tá? Então, eu quero que vocês façam depois essa questão também. Bom, e vamos falar então, já que a gente está falando em ecossistema, o que vocês acham, me dizem, dos ecossistemas urbanos? A nossa população, ela vem crescendo em nível, assim, assustador, eu diria, né? Nós já somos 8 bilhões
de Homo sapiens andando por aí, consumindo, comendo, utilizando os recursos naturais de forma sem controle, né? E como que o planeta vai sobreviver, como que a gente vai manter a qualidade ambiental, como que a gente vai manter a nossa própria espécie dessa forma que a gente está vivendo, né? Consumindo e produzindo e modificando o ambiente e criando novas moléculas que não degradam, muito lixo, muito gás, muito esgoto. Então, essa é uma questão para a gente pensar, né? Sobre como manter a vida e a qualidade de vida no planeta Terra da forma como vem crescendo a nossa população. Então, a gente acaba provocando diversos impactos no meio ambiente, né? Diversos impactos ambientais. Então, o que são os impactos ambientais? São desequilíbrios que a gente causa no ecossistema. Então, como que os impactos são causados? São causados por ações antrópicas, né? Estão relacionados à poluição da água, poluição atmosférica, poluição do solo, e acabam gerando, ocasionando, resultando em transtornos, né, para a saúde, não só a saúde humana, mas como a saúde de toda a comunidade biológica, né, do planeta. E o esgotamento dos recursos e recursos naturais, ambientais, que toda a vida do planeta utiliza, né? Bom, vocês já ouviram falar na pegada ecológica? Vocês sabem o que é isso? A pegada ecológica, então, ela é uma ferramenta, é um cálculo que foi criado para medir e avaliar a quantidade de planetas que seria necessário, planeta Terra seria necessário para que a gente siga vivendo com um determinado padrão de vida, de consumo, de utilização de recursos que a gente vive. Dá para fazer a pegada ecológica individual, vocês podem entrar no site lá, pesquisem no Google, se vocês tiver a fim de fazer, é legal de fazer, pegada ecológica, e aí tem como calcular a pegada de vocês, baseado no consumo de vocês. O que vocês, se vocês utilizam transporte público, se vocês, quanto vocês consomem quanto de eletrônico vocês têm, quanto vocês consomem por ano, etc. e tal. É legal de fazer. Então, essa pegada ecológica ela é calculada por países. Cada país tem a sua pegada ecológica. Então, aqui, por exemplo, a Austrália, se todo o planeta consumisse da forma como as pessoas consomem na Austrália, vivessem com a qualidade de vida que é, qualidade eu não diria, né, mas consumissem da forma como eles consomem, vivesse com esses padrões de vida que se vive na Austrália, seriam necessários 5,4 planeta Terra para sustentar esse modo de vida. Então, é uma coisa assim, ó, de se pensar, nos Estados Unidos seriam necessários quantos planetas? 4,8 planetas. E no Brasil, 1,8. Então, a gente está consumindo, nós brasileiros, né, que a nossa população é considerada pobre, né? Mesmo assim, a gente consome 1,8 planeta. Então, é uma coisa de se pensar e é interessante lembrar o que é a pegada ecológica, porque também já caiu na prova do Enem. Bom, isso daqui eu também não sei se vocês já viram com os professores de geografia, mas eu coloquei aqui para a gente ter uma visão também
da biologia nesse tema, né? Vocês sabem que atualmente está se usando um termo novo para definir a nova era geológica que a gente está vivendo. Então, os pesquisadores, os cientistas estão falando que a gente está vivendo uma nova era, que é o antropoceno, que recebe esse nome. Por quê? Porque o ambiente todo está sendo modificado e está sofrendo alterações devido à nossa intervenção. Então, desde que ocorreu a Revolução Industrial, que a gente começou a produzir muito mais gás carbônico, gastar muito mais combustível, produzir plástico, metal. A gente começou a produzir moléculas que não se degradam. A gente transformou, porque se a gente pensa assim, é aquela velha frase, né? No mundo nada se constrói, tudo se transforma, né? Então, o que a gente faz? A gente pega umas moléculas, a gente criou umas moléculas que não existem no ambiente natural, que nunca se formariam de forma alguma, e a gente criou essas moléculas e elas não se desmancham, não se degradam, e elas ficam aí no ambiente, e a gente não sabe o que fazer com elas, né? Como é o caso dos plásticos, né? E alguns metais, bom, enfim. E aí, o que está acontecendo, então, no antropoceno? Que mudanças a gente está ocasionando? Então, a gente está ocasionando, entre muitas outras, a gente está mudando o clima, né, do mundo, do planeta, porque com a nossa excesso de consumo, com a produção de gases, de metano, de gás carbônico, etc. e tal, que a gente está alterando toda essa constituição de gases que tem na atmosfera, está sendo alterada por nós, humanos, né? Com isso, a gente está extinguindo espécies, porque a gente está acabando com os hábitats dessas espécies, a gente está reduzindo cada vez mais e tomando conta de todos os lugares. Então, somos responsáveis pela extinção de inúmeras espécies, algumas que a gente chegou a nem conhecer, né? E a gente já acabou destruindo. A gente está causando a acidificação dos oceanos, que é um assunto que a gente vai estudar na próxima aula, que é bem importante também, que eu acho que pode vir num Enem agora, porque é um assunto que foi bastante debatido. Agora, nesse último ano, como está sendo um ano atípico, a gente parece que parou de ouvir outros assuntos e fala mais do coronavírus e dos desastres que estão ocorrendo nesse ano, mas a acidificação oceânica é um assunto que veio bastante à tona nos últimos tempos, então eu acho que é necessário a gente conversar sobre ela na próxima aula, tá? Então, além disso, a gente acumula bens, acumula materiais, acumula coisas que muitas vezes a gente não tem necessidade, porque a gente vive numa sociedade que nos impõe ter coisas e consumir cada vez mais, e a gente consome cada vez mais, e o que fazer com todos esses produtos? A gente troca de celular, a gente troca de roupa, a gente troca de comprar papéis, a gente compra infinidade de coisas, eletroeletrônicos, e aí o que fazer com isso, né? Então, a gente acaba acumulando, e a desigualdade social continua cada vez aumentando mais, né? Produção de lixo, como eu falei, né? Essa produção enorme de lixo, para onde vai todo esse material, principalmente os plásticos, né? Que a gente produz e utiliza, e como viver sem eles, né? Hiperprodução, hiperconsumo, contaminação radioativa, alterações biogeoquímicas, o problema na camada de ozônio por causa da liberação desses gases, degradação do solo, a gente utiliza o solo para agricultura, para pecuária, a gente vai lá e inventa insumos químicos, artificiais, a gente vai lá e acaba degradando esse solo, acabando com toda a riqueza natural daquele solo, porque a gente, como eu falei, a gente tira a vida de cima desse solo, né? A gente acaba com a floresta, e aí a gente tenta consertar. Então, a gente está contaminando também os lençóis freáticos,
e, enfim. Então, realmente, a gente está numa nova era, onde a gente está modificando todo o ambiente, a gente está modificando o equilíbrio que ao longo de milhares de anos o planeta desenvolveu e a gente está, nossa, modificando tudo isso. Mas o que fazer, né? Aqui tem outra questão do Enem relacionada à pegada ecológica, também deixei aqui para vocês fazerem depois. E vamos seguir adiante, porque já está quase no fim da nossa aula e eu não falei tudo ainda. Então, outra coisa importantíssima, eutrofização. Vocês já ouviram falar disso? O que é isso, eutrofização? Bom, vocês lembram que a gente falou lá das algas, das cianobactérias, né? O que acontece? Essas algas, essas cianobactérias, elas se alimentam basicamente de moléculas de átomos de nitrogênio, de fósforo, que estão na água. Quando o sistema aquático está em equilíbrio, a entrada de nitrogênio, de fósforo, está normal, está em equilíbrio. Essas algas têm uma população controlada, tá? Então, está todo mundo vivendo bem ali, os peixinhos, as vegetação aquática, tá tudo certinho. Só que o que acontece? A gente acaba soltando esgoto para dentro da água, a gente acaba utilizando, como eu falei, a gente tira os nutrientes do solo, aí a gente vai lá e acrescenta os artificiais, a gente vai lá e bota nitrogênio, vai lá e bota fósforo, vai lá e bota potássio, né? A gente vai lá e enche a lavoura de agroquímicos. Aí chove, esses agroquímicos penetram no solo e acabam indo para onde? Para os arroios, para os rios, para os ambientes aquáticos, aumentando, então, a disponibilidade de nitrogênio e de fósforo nesses ambientes aquáticos. Com isso, tem muita comida para as bactérias, para as cianobactérias. O que elas vão lá e fazem? Se alimentam, reproduzem. Tomam conta do ambiente. Aí, quando vocês olham aquela água assim, verde por cima, é pura cianobactéria. E aí, o que acontece? Elas acabam consumindo todo o oxigênio que tem nessa água e os outros organismos vivos, como peixes e organismos aquáticos que vivem ali, acabam morrendo e se decompondo. Além disso, elas formam uma camada que em cima da lâmina d'água que impede a penetração dos raios de sol. Então, as plantas aquáticas que estavam lá embaixo não conseguem mais fazer fotossíntese. Então, acaba matando toda a vida que tem naquele ambiente. E com isso, essas são as imagens, né? Se forma essa camada verde com animais e plantas mortos. Então, é um cheiro bem desagradável. Pode acontecer por causas naturais, raramente, mas acontece, só que a maior parte acontece resultado das ações humanas, como eu falei, né? Do despejo do esgoto e a utilização inadequada de adubos e insumos químicos nas lavouras. Esse é o processo de eutrofização. Deu para entender? Qualquer coisa, vocês me perguntem, porque todos esses assuntos são bem importantes e que a gente, como eu falei, eu olhei para ver o que está caindo nos últimos anos. Outra coisa que é fundamental a gente entender, a bioacumulação e a magnificação trófica. O que é isso? Bom, existem que são, como que eu vou te dizer? Elas ficam no ambiente e à medida que o organismo
ingere ela, acaba consumindo ela, ela não se degrada. Os organismos não têm a capacidade de degradar essas moléculas. É o caso, por exemplo, que é o primeiro caso que foi percebido assim que existiam essas moléculas que bioacumulavam, foi quando a utilização de um pesticida chamado DDT, lá nos anos 60, acho que foi descoberto, né? Eu não tenho absoluta certeza, mas acho que foi anos 60. Se vocês lembram do Marcelo, fala aí que eu não tenho certeza se foi nos anos 60, mas acho que foi que começaram a estudar e perceberam que o DDT ele acumulava nos organismos. Mas como assim acumulava? Bom, é assim, alguns metais pesados, como o mercúrio, o cobre, por exemplo, quando eles vão para a água, acaba sendo um processo de, como eu falei ali, escorre dos esgotos ou das fábricas, vão parar no ambiente aquático. Bom, essas moléculas, elas estão lá na água na quantidade X, tá? Aqui eu coloquei um exemplo em que elas estão 0,003 partículas por partes por milhão. Então, o que acontece? O zooplâncton, ele vai consumir esses nutrientes que estão na água e vai acabar ingerindo junto esse mercúrio, esse cobre, e vai acumular no corpo dele. Ele não consegue eliminar isso. No momento em que ele ingere, ele não degrada e ele não aproveita para a sua alimentação, para a sua digestão, e ele fica acumulado no corpo dele. Só que o que acontece? Isso se chama bioacumulação. As substâncias que ficam acumuladas nos organismos, tá? E o que quer dizer magnificação trófica? É que quando assim, aí tá a alga vai ter 0,03 partes por milhão. Só que aí tem um inseto que come essas algas. Esse inseto vai comer várias algas. Então, quando ele come várias algas, ele vai acumular todas aquelas partículas que tinham em todas as algas que ele comeu. Então, se ele tinha 0,03 partícula por milhão, o inseto que consumiu essa alga vai acumulando de todas que ele comeu, vai aumentar esse número de partículas. Ele vai acumular, então, 0,4 partículas por milhão. Mas aí tem um outro inseto que come aquele inseto. Vai comer um inseto desses, vai comer vários insetos desses. Todas essas partículas que estavam naquele inseto, esse inseto acumulou. Então, esse já vai ter 0,05 partículas por milhão. Só que esses insetos são alimento desse peixe. Esse peixe vai comer esses insetos, vários insetinhos desses, e vai acumular todo esse mercúrio que estava naqueles insetos. E isso vai aumentando. Ao longo da cadeia alimentar, essas partículas vão aumentando. No final da cadeia, o consumidor do topo da cadeia é o que vai apresentar maior quantidade dessa substância. Vocês conseguiram entender isso? Tá legal. Bom, aqui também tem um outro exercício que caiu no Enem de 2016, diretamente sobre isso. Eu queria muito fazer uma enquete com vocês, mas não vai dar tempo de fazer. Vamos passar para o próximo. Ai, gente, eu ia falar dos plásticos, mas será que eu falo ou faço a enquete? Eu acho que eu vou deixar o plástico para a próxima aula e eu vou fazer a enquete com vocês desse exercício aqui, tá? Vocês coloquem aí em tela cheia e eu quero ver, quem sabe, esse daí.
Se vocês entenderam mesmo, porque essa parte é bem importante da gente entender. Vocês estão conseguindo ler? E aí, pessoal, ninguém mais vai responder? Tá, vou falar então. Ó, então, duas pessoas responderam a letra C e uma respondeu a letra D. Então, assim, ó, pessoal, a resposta certa, sim, é a C, porque lembra que eu expliquei para vocês que vai aumentando ao longo da cadeia? Então, aqui a resposta, vocês podem ver que o plâncton tem 2,1, a pulga que come o plâncton tem 4,3, a piranha que come a pulga tem 10,4 e o tuiuiu que come a piranha tem 14,3. Ao longo da cadeia, então, aonde vai ter mais vai ser sempre no topo de cadeia, o último consumidor. Isso chama magnificação trófica, tá bem? Pessoal, eu vou deixar para a gente tratar do assunto a partir de plásticos, então, na próxima aula, tá? Porque não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, vai ficar meio corrido, então na próxima aula a gente começa falando sobre plásticos, tá bem? Vocês entenderam tudo? Tem alguma dúvida? Ainda tem um tempinho para perguntar. Tá certo, pessoal? Então tá. Qualquer coisa, podem me chamar. E na próxima aula a gente vai dar continuidade, então, e aí a gente continua falando sobre, vamos falar sobre plásticos, microplásticos, que é um assunto bem importante, e aquecimento global, efeito estufa, chuva ácida, acidentes com petróleo, acidificação dos oceanos, queimada no Pantanal e modelos de agricultura, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima aula.